Estresse térmico por calor, em que consiste? O estresse térmico pode causar tonturas, perda de concentração e alterações de humor. O estresse térmico é definido como a carga de calor a qual os trabalhadores estão expostos. É o resultado da combinação entre as condições ambientais do local de trabalho, a atividade física que eles devem realizar, e as roupas que vestem, para poder realizar o trabalho. Ou seja, o estresse térmico se refere a um problema no local de trabalho. Não é um efeito simples do calor sobre os trabalhadores, mas é definido como a causa de uma série de consequências negativas para o corpo, produzidas por um acúmulo de calor. É uma situação que piora em tempos de mais calor. Portanto, neste artigo, explicamos tudo o que você precisa saber sobre o estresse causado pelo calor. O que é o estresse térmico? Existem inúmeros trabalhos, como em fornos ou fundições, nos quais os funcionários são submetidos a altas temperaturas. Em outros, eles devem realizar um esforço físico importante, ou usar equipamento de proteção, que causa acúmulo de calor. A verdade é que em todos eles, os trabalhadores correm o risco de acumular calor excessivo, o que representa um risco significativo para a saúde. Ao aumentar a temperatura corporal, mecanismos reguladores são implementados. Os destaques são sudorese ou vasodilatação dos vasos sanguíneos da pele. Quando essas condições ocorrem, o corpo pode ter problemas para reduzir sua temperatura. Se a temperatura exceder 38 graus Celsius, pode causar danos à saúde. Se continuar a subir, pode até causar a morte. A severidade dos efeitos do estresse térmico varia de acordo com certos fatores. Os que mais influenciam são a idade e a saúde do trabalhador, o tempo em que ficou exposto a altas temperaturas, a falta de descanso. Alguns medicamentos, como antihistamínicos ou ansiolíticos. Também influencia se o trabalhador consumir álcool ou drogas. As roupas e o local de trabalho. Falta de aclimatação. É o processo pelo qual o organismo se adapta ao ambiente e à temperatura. Como é relativamente lento, é recomendável fazer uma aclimatação progressiva. Idealmente, deve durar entre 1 e 2 semanas. O que pode causar o estresse térmico? O estresse térmico pode aumentar o risco de acidentes durante o trabalho. Além disso, se o funcionário já tiver alguma patologia, ela poderá ser agravada. A princípio, com o aumento da temperatura, a pessoa geralmente sente uma sensação de asfixia ou tontura. O calor também causa dor de cabeça, falta de concentração e distúrbios da memória. Pode até causar mudanças de humor. Assim, se a temperatura elevada for mantida, poderá ocorrer desidratação, com tudo o que isso implica, secura, taquicardia, redução de urina, etc. Câimbras musculares, síncope e desmaios, erupções cutâneas, exaustão e náusea. No entanto, a maior complicação é a insolação. É uma situação urgente caracterizada por taquicardia e confusão. Além disso, a respiração se torna rápida e fraca. A pessoa pode desmaiar, e sua temperatura pode passar dos 40 graus Celsius. Como podemos evitá-lo? Como mencionamos, todos esses problemas surgem do acúmulo de calor no corpo. Além disso, como é uma situação de emprego, é muito importante que a empresa e os trabalhadores estejam cientes. Todos devem tomar medidas para tentar evitar esse problema.
Primeiramente, é necessário garantir que uma boa aclimatação ao calor tenha sido realizada. Além disso, a taxa de trabalho precisa se adaptar a essas temperaturas. Você deve tentar fazer o trabalho à sombra. Se não for possível, é aconselhável desenvolver a tarefa nos horários menos quentes do dia. Também é uma boa ideia definir turnos para os funcionários. O ideal é realizar pausas frequentes e em lugares frescos. Além disso, é preciso se hidratar adequadamente ao longo do dia. As refeições devem ser leves, é claro, o álcool deve ser evitado. Para concluir, se isso não for possível, tente reduzir a acumulação de calor. Vestir roupas adequadas, proteger a cabeça e se hidratar adequadamente são medidas essenciais. Da mesma forma, você deve fazer pausas suficientes e recuperar a força em lugares frescos.